Em toda a sua trajetória para chegar até aqui, qual que foi o seu maior desafio? Assim, algo que você fala assim, eu tive que passar por isso, alguma situação que de repente fez com que você desse uma desanimada, mas você não perdeu o foco. Que... Eu acho que os meus desafios, os maiores desafios de todo atleta, né, o meu também, era o financeiro, porque até você conseguir, né, chegar ali, assim, dedicado eu sempre fui, né, eu sempre fui muito confiante também, então entrava nos campeonatos para vencer mesmo. Pô, acontece de perder? Acontece, mas assim, eu por muitos anos, assim, eu estive em primeiro lugar, então eu tive uma boa carreira, eu tenho uma boa carreira, né, no jiu-jitsu, assim, eu me acho uma atleta diferenciada, eu acho que eu, eu Não há procuro dúvidas quanto a sempre isso. dar o meu melhor, assim, tudo que eu faço mesmo, sabe? Então, hoje, assim, o meu foco tá em ser atleta, claro, mas eu também tenho um foco de formar campeões, e não só campeões do jiu-jitsu em medalha, sabe? Eu acho que, assim, você dá uma nova perspectiva através do jiu-jitsu para as pessoas, né, para essas crianças, porque um dia elas vão ser adultos. Eu acho que esse é muito do meu papel também, sabe? Eu descobri que o meu propósito tem a ver com inspirar pessoas, sabe? Então, através do que eu faço, né? Então eu procuro dar sempre o meu melhor, sabe? E dentro... Desculpa, você pode repetir a pergunta? Qual Só foi pra a ver maior, se eu não A maior dificuldade. então, em relação a isso, ao financeiro, né? Mas no meio do caminho, assim, que nem eu tava até conversando essa semana com a galera, né? Eu sempre, desde quando eu comecei para os Estados Unidos, eu soube que eu precisava falar inglês, né? Mas eu não tinha condições de pagar o inglês, né? E os meus pais também não tinham essa condição. Então, eu teve uma época que até o Guilherme Miranda, ele era um dos nossos alunos, né? Ele tá afastado um pouco, mas, pô, ele treinou há muitos anos com a gente. E ele dava aula numa escola de inglês e ele ficou pagando por 1 ano para mim fazer inglês. Poxa. E ele falou assim, não, Bia, eu vou te ajudar e tal. E eu falava, nossa, eu quero muito aprender e tal. Ele falou, não, eu vou pagar. E ele pagava do bolso dele, né, esse curso para mim. Eu fiquei 1 ano fazendo essa aula. Aí depois ele não pôde mais pagar, ele falou, Bia, eu não tô conseguindo mais, tal, desculpa e tal. Mas assim, pô, eu sou extremamente grata por ele, porque ele fez algo que, assim, poucas pessoas fariam, sabe? E te ajudou muito na Me sua... ajudou muito. Só que aí evolução. depois que eu parei de fazer, eu ainda não tinha condições de pagar. Então eu fiquei um tempo afastada. E nessa época não tinha, tipo, a internet não era tão assim, né, ainda. Então eu comecei a pedir. Eu ia nas escolas e falava, eu sou atleta, eu vou lutar fora e eu preciso falar inglês e eu queria saber se vocês têm alguma bolsa para oferecer, como que eu faço para participar dessa bolsa, se vocês poderiam fazer uma parceria comigo, eu divulgo a escola de vocês e tal. E eu fui em várias escolas, várias, e todas eu recebi não. Aí teve a última escola que eu fui, né, antes de conseguir uma outra escola, foi quando eu fui lá na escola, né, foi até na Wise Up. Eu fui lá e aí eu tava conversando, eu falei a mesma coisa que eu falei para todo mundo, né? Cheguei lá, expliquei minha história, falei, eu queria uma bolsa, se eles tinham, eu queria muito estudar inglês. Aí eu tava saindo, né? A gente meio que foi se desencontrando. Eu fui saindo e ela foi entrando pro fundo, né, da escola. E só que eu não tinha saído ainda, né? E aí ela tava meio que de costa indo e ela achou que eu já tinha saído. E aí ela começou a falar, nossa, que bolsa, vai trabalhar, né? Tipo, que isso, quer bolsa? Tipo, quer parceria? Vai trabalhar, que não sei o quê. Não sei o quê. Né? Tipo, e aí, nesse momento eu fiquei triste pra caramba, né? Me senti um pouco humilhada, porque, tipo, eu tava metendo as caras mesmo, né? E eu só sabia se eu ia conseguir ou não se eu fosse atrás. Era o que eu tinha. Era o melhor que você podia fazer com o que você tinha naquela época. Exatamente. Então, assim, o que eu não ia... Assim, pô, eu não...
Eu ia atrás até eu conseguir. Sim. Eu ia conseguir de alguma forma, mas assim, pô, aí... Assim, ela falou isso, né? Ela falou, porque bolsa, tá achando o quê? Que é assim, que é as coisas de graça e tal, não sei o quê, tal. E ela falou e eu não tinha saído do local ainda, e eu ouvi. E isso mexeu bastante comigo. E aí, depois disso, eu parei um pouco de ir atrás. Porque eu fiquei um pouco mexida com isso. Sim, abalou, né? Você falou, poxa, não foi uma sensação gostosa, né? Agora eu vou de novo. E aí... Aí passou um tempo, né? Aí eu tinha começado a fazer faculdade, consegui uma bolsa com um patrocinador, né? Essa história também é legal, né? Eu estava na escola ainda, eu estudava, e aí ele me conheceu. Enfim, deixa eu voltar, né? Então, assim, eu parei um tempo e aí teve um dia que eu passando na frente de uma escola, era uma escola já menor, assim, não tinha tanto nome, nenhum nome, na verdade, mas era uma escola de inglês, né? E eu falei assim, quer saber? Eu passava todo dia na frente dali. Só que eu falava, não, acho que... Ativava o gatilho. O gatilho de que, putz, vamos falar não bloqueio, e tal. Né? Aí eu falei, quer saber? Tô nem aí, vou lá. Fui lá, me apresentei, falei que eu era atleta, campeã, tal. Aí, que era o professor Johnny Frazão, né? Ele foi um cara sensacional. Ele falou, Bia, nossa, que legal e tal. Claro, vem aqui, eu te dou uma bolsa e tal. E assim, ele me acolheu muito bem. Aí eu estudei 2 anos com ele. Estudei 2 anos. Aí ele teve alguns problemas de mudar de escola, e aí teve umas transições, e aí a gente não conseguiu dar continuidade. Mas assim... Mas você chegou a aprender inglês nesse tempo? Não, eu aprendi muito inglês. Muito mesmo. Só que eu não... eu sei muito inglês, mas eu ainda tenho uma trava. Eu tenho uma trava que é a fluência. Tipo assim... O dia a dia, né? Eu sei escrever, eu sei ler, eu sei falar, mas falo devagar. Só que assim, se eu tiver que falar rápido eu não consigo, porque parece que na minha cabeça tá devagar, eu fico pensando ainda pra falar. É a vivência, né? Porque entendeu? Você vai na escola, fala inglês. Aí você sai, fala português aqui o tempo todo. Não tem ninguém então não que fala inglês. Então é muito difícil você praticar. Então, aí, assim, eu tenho essa dificuldade, mas, assim, eu sei muito inglês, entendeu? Eu estudei muito com ele. E ele me ajudou pra caramba. Eu fiz algumas aulas particulares com ele também, depois dessa transição toda. Mas aí acabou que ficou difícil, né? Os nossos horários e tal. Mas, assim, ele foi um cara que me ajudou demais. Eu sou muito grata por eles. E eu resolvi ensinar inglês pros nossos atletas. Eu falei assim, eu conversei com eles, falei, vocês querem aprender inglês e tal? Porque eu sei a importância que tem. E eu sei que eles estão se preparando para ser campeões. E que um dia eles vão ser campeões. Só que é isso, se eles podem ser campeão da medalha e tudo mais, mas eu sei que o inglês vai abrir muitas portas para eles. Então, bem dizer, hoje seus mestres fizeram um trabalho bacana com você aprendeu, aprimorou e hoje passa um conteúdo... Eu tento retribuir isso para eles. Com toda a sua vivência tudo que eu tenho ainda, e eu falei praticamente um curso, né? Tudo que as suas dificuldades você tá tentando facilitar para eles. Sim, e uma coisa que eu falei para eles foi o seguinte, falei assim, eu vou ensinar vocês o que eu sei. Sim. O que eu sei. O que eu não sei, vocês me perguntarem, eu vou estudar e vou buscar para trazer aqui. Entendeu? Mas eu vou ensinar vocês o que eu sei. O que eu sei, eu consigo me comunicar muito bem, falo com todo mundo e tudo mais. Eu vou ensinar vocês o que eu sei, né? E aí eles falaram, não, beleza, demorou. Então, tipo assim, hoje eu tô ensinando eles, né? E assim, isso tá me forçando a estudar cada vez mais. Porque então, quem ensina aprende 2 vezes, então, né? Então, assim, eu tô estudando, eu tô aprendendo Você e tô ensinando. Reaprendendo para passar. Né? Exatamente. Então, isso tá me ajudando muito também. Né? E, eu fico muito feliz de poder fazer isso por eles e ver eles evoluindo, assim, e a gente já tá estudando uns 5 meses, quase 6 meses já. E tá tendo resultado? Tá pra caramba. Eles estão já mostrando, fazendo posições, postando na internet. E assim, eles estão evoluindo. Tá muito legal, assim. Isso já é um gatilho até para diminuir a dificuldade em arrecadar dinheiro, né? Quando for necessário. Porque já tá se expondo na internet, já tá fazendo posição.
Sim, com certeza. Até para conseguir um patrocínio. Isso vai se tornar mais bagagem fácil. e isso só agrega na sua imagem.